Neste vídeo, eu vou explicar para você a estrutura do texto dissertativo argumentativo, que é o tipo textual cobrado na redação do Enem. Vou explicar de maneira generalizada como deve ser cada uma das partes do texto, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Espero que você estude com bastante afinco para que consigamos obter uma nota satisfatória no final do ano. Vamos para o vídeo e não esqueça de deixar os seus comentários ou dúvidas sobre o assunto. Primeiramente, antes de ir para a estrutura propriamente dita, eu vou deixar claro para vocês algumas características do texto dissertativo argumentativo. Ele tem por objetivo defender um ponto de vista. Daí, você, aluno, deve levantar um ponto de vista sobre aquele tema que foi proposto e argumentar defendendo o teu ponto de vista. Daí, eu vou ter que tese é aquilo que você defenderá ao longo do seu texto e precisa estar presente logo no primeiro parágrafo. Ela é a base do seu texto e precisa ser muito bem defendida, visando o convencimento do leitor sobre o seu ponto de vista. O texto dissertativo argumentativo, ele é basicamente dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. O que nós vamos estudar é cada uma dessas partes e como cada uma dessas partes deve ser elaborada. A introdução, ela será o local em que você deverá apresentar o assunto que será discutido e a tese que será estabelecida e corresponde ao primeiro parágrafo. É importante também que, além de apresentar o tema contextualizado, apresentar a tese, que será o seu ponto de vista, lembre-se, tese sinônimo de ponto de vista. É importante também que você coloque, a enumeração dos argumentos. Como assim a enumeração dos argumentos? Lembre-se, no texto dissertativo argumentativo do Enem, nós teremos, o que eu indico para você, são 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, seria interessante que você escolhesse 2 argumentos, um para ser tratado em cada parágrafo de desenvolvimento. Fazendo isso já na introdução, deixando claro o tema, a tese, a enumeração dos argumentos, você mostra para o teu corretor que você teve uma coisa chamada planejamento de texto. Você não começou a escrever de forma aleatória. Você pensou antes mesmo de começar a escrever. Daí é importante que você chame a atenção do leitor para que ele se interesse pelo restante da sua redação. A introdução é um parágrafo muito importante. Lembre-se, é o primeiro parágrafo. Sabe aquela história de que a primeira impressão é a que fica? Isso vale para a introdução do teu texto. Significa que uma boa introdução vai salvar o restante do seu texto? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que é muito importante mesmo que você realize, que você faça uma introdução bem escrita, pois lembra, é ela que vai nortear o restante do teu texto. Introdução é ela que vai levar o leitor para dentro do teu texto. Então, quando o leitor for ler a sua introdução, deve ficar claríssimo para ele qual é o tema e que você contextualize o tema, que você apresente o tema de uma forma interessante, de uma forma atrativa, que você deixe clara a sua tese e que já enumere os seus argumentos. Assim, o leitor saberá o que está por vir lá na frente do seu texto.
O tema, ele deve ser muito bem apresentado, pois ele é o contato inicial do leitor com seu texto. Lembre-se de contextualizar o leitor sobre o tema, como se ele não soubesse nada sobre o que está sendo abordado. Este parágrafo guiará o restante do teu texto. É preciso que você use algumas estratégias para a construção dessa sua introdução, que você use definições, citações, alusões históricas, literárias, um filme, uma série, uma novela, uma música, enfim, que você consiga relacionar aquele tema da sua redação com alguma coisa que você consiga relacionar o tema com outras situações e assim fique mais atrativo para a pessoa que está lendo. No desenvolvimento, esse é um momento de discussão e de argumentação, sendo os 2 ou 3 parágrafos seguintes à introdução. Lembrando, na redação do Enem, nós temos 30 linhas. Então, o que eu aconselho para você, o que dá certo para mim e o que eu vejo que dá certo para umas 90% das pessoas que conseguem nota máxima, é você escrever 2 parágrafos de desenvolvimento. Por quê? Geralmente não. Sempre são temas complexos. E acaba que é uma quantidade, é um espaço muito diminuto para que você discorra de forma aprofundada sobre aquele tema. Então, se você separa um argumento para cada um desses 2 parágrafos, ou seja, 2 argumentos, você pode argumentar de uma forma mais tranquila, você pode aprofundar melhor esses argumentos que você irá utilizar. Daí, aqui no desenvolvimento, é importante selecionar os argumentos e os fatos que defenderão seu ponto de vista. Daí o desenvolvimento, gente, é a hora de argumentar, discutir, questionar e mostrar o seu senso crítico. Selecionar muito bem os argumentos, pois não podem ser demasiado extensos, uma vez que a produção textual não pode exceder as 30 linhas. Você deve também redigir o texto de modo impessoal. Embora você esteja defendendo o seu ponto de vista, é preciso que você se mantenha distante. Escreva em terceira pessoa. A pessoa verbal também que você escolher deve ser mantida ao longo do seu texto. E por fim, nós teremos a conclusão. A conclusão é o parágrafo final. E nessa parte, você deve retomar o tema e a tese de forma a amarrar tudo o que foi exposto, além de apresentar as propostas de intervenção que poderiam resolver ou atenuar o problema que foi discutido. Aqui, o que eu posso indicar para você, preciso necessariamente retomar o tema e a tese, retoma só o tema. Se você retomar só o tema, já vai estar ótimo. O que não pode faltar na tua conclusão é você já iniciar diretamente com as propostas de intervenção, certo? Sempre, retoma o tema. Exemplo, publicidade infantil. Diante do exposto, fica evidente a relevância que assume o debate acerca da publicidade infantil em questão no Brasil. Ponto. Para intervir na problemática, cabe. E aí você inicia as medidas de intervenção. Não se pode apresentar novas ideias para serem discutidas, nem novos argumentos, apenas concluir os que já foram apresentados. Gente, na introdução você não apresenta nenhuma ideia
nova, certo? Nenhuma ideia nova. Na conclusão, você vai simplesmente retomar o tema do texto que você escreveu e propor medidas de intervenção ou soluções, como eu costumo falar de uma forma mais didática, para os problemas que você abordou ao longo do seu texto. Outro ponto bem importante é que basta eu propor medidas de intervenção? Não. É importante que você detalhe as propostas de intervenção, certo? Obrigada por acompanhar até aqui e não esqueça de ver o próximo vídeo.